Eu acho que tem uma coisa que tem se debatido muito, se a partir dessa pandemia nós vamos voltar a ter no mundo uma nova ordem econômica menos desigual, menos excludente, e se a população ou a humanidade vai sair mais solidária, mais fraterna, mais coletiva e se sentindo responsável pelo planeta e por como as pessoas vão cuidar do mundo para as gerações futuras. Você falou da Revolução Francesa e eu considero que maio de 68 em Paris foi um marco e a juventude parisiense transformou as paredes e os muros em aula de filosofia. Tem uma frase que eles escreviam nos muros que, para mim, passou a ser uma referência, né? Que eles diziam que nada do que é humano nos é estranho. E se a gente conseguir sair dessa pandemia achando que o que acontece em qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa, diz respeito a mim ou a nós, eu acho que a gente já conseguiu avançar bastante. E aí, voltando para a escola, quando eu fui diretor de creche em São Paulo, uma creche pública, por conta da demanda enorme, nós tínhamos que fazer um questionário socioeconômico. E as educadoras que trabalhavam comigo sempre diziam, mas essa pessoa não está dizendo a verdade. E aí eu falei, bom, como é que a gente vai questionar um questionário? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos dividir aqui e vamos todos nas casas para ver se o que está escrito aqui de fato é o real. E aí elas foram visitar todas as famílias que estavam pretendendo uma vaga. E elas passaram a ter um contato com a realidade daquelas famílias e daquelas crianças que moravam no que em São Paulo se chama de cortiço, né, que é um quintal com vários quartos e, no máximo, uma cozinha, banheiro coletivo, e passaram a ver as condições em que as crianças moravam. Isso foi uma mudança radical em como elas passaram a se relacionar com as famílias e com as crianças. E passaram a compreender por que as crianças iam sexta-feira para casa e voltavam segunda-feira sujas, ou com diarreia, ou com piolho, e passaram a compreender que a realidade social tinha um impacto grande para essas crianças. E o que essa pandemia está demonstrando é que, na verdade, as secretarias de educação, por exemplo, ou as mantenedoras das escolas privadas, desconhecem a realidade das famílias. Então, a Secretaria de Educação de São Paulo reconheceu que menos de 50% das famílias têm acesso à internet. Eu fiz uma live com o reitor da Universidade Federal da Bahia, o Salles, e eles fizeram uma pesquisa e menos de 1/3 dos estudantes de fato tem acesso à internet, porque a maioria só tem acesso quando está na universidade. E que mesmo os professores da Universidade Federal não sabem lidar com o recurso tecnológico para desenvolver as atividades remotamente. Então, e os professores da educação básica? Então, tem uma Secretaria de Educação que mandou uma orientação para as professoras enviarem para as famílias, propondo que as famílias fizessem trabalho de campo com as crianças, fossem nas redondezas das casas, ver os parques, as árvores, os passarinhos cantando, o que tem de ponto interessante. Mas não é o isolamento social? Então, como que a secretaria determina que as crianças passem a fazer visitas
nos arredores das casas. E a outra coisa que mandaram para as famílias era escolherem um local acolhedor e agradável da casa para ser o local onde as crianças vão desenvolver atividades escolares. A grande maioria das famílias das escolas públicas não tem isso, não é? Então, o que a grande maioria das professoras estão reclamando é que há uma cobrança exagerada por parte das secretarias de que elas mandem relatórios semanais das atividades que estão encaminhando para as famílias desenvolverem com suas crianças. E aí as atividades, os pais precisam imprimir nas suas casas. Quer dizer, muitas professoras não têm impressoras em casa, quanto mais os pais. E aí algumas professoras dizem que elas estão imprimindo e dando um jeito de enviar para os alunos, né? Então, o que nós precisamos pensar é que, na verdade, ninguém estava preparado para a pandemia e o isolamento social. Então, sim, sejam os professores da educação básica ou os professores do ensino superior, nunca foram formados de forma efetiva para trabalhar com os recursos tecnológicos, seja para o ensino à distância ou para atividades remotas. E a educação, e a escola pública, que junto com as igrejas são as duas instituições mais antigas criadas pelo homem, a escola se transformou muito menos do que as igrejas, né? Se nós formos ver, por exemplo, com a chamada revolução tecnológica, do ponto de vista do setor industrial, comercial, de serviços, a tecnologia provocou uma revolução mesmo. Se nós olharmos o que era uma indústria automotiva na década de 80, que, por exemplo, a Volks chegou a ter 60, 70 mil operários, hoje não tem nem 20 mil e produz muito mais carros, né? Ou os bancos, quer dizer, quem é da minha geração sabe. A gente ia num banco sacar dinheiro, o caixa pegava uma fichinha, anotava a caneta, quanto que eu estava retirando e fazia a soma para saber quanto eu tinha de crédito. Hoje a gente não vai mais no banco, a gente faz pelo celular ou pela internet. E a agência bancária não tem nem 20 funcionários, né? Agora, a escola não. A escola não incorporou, do ponto de vista didático-pedagógico, os recursos tecnológicos, né? Os sistemas públicos compram notebook ou tablet e distribuem para os alunos e professores, mas não forma como que isso vai ser inserido no processo de ensino e aprendizagem, ou fazem laboratórios de informática que não são utilizados, ou laboratórios de ciências que ficam fechados por anos. E mesmo, a gente fez uma pesquisa, nós coordenamos uma pesquisa sobre escola em tempo integral, mesmo teatros ou auditórios das escolas ficam fechados, assim como as bibliotecas. Então, nós temos que tirar algumas aprendizagens dessa pandemia, e a principal delas é como nós vamos transformar as escolas, né? E como que nós vamos dar aos profissionais da educação condições para que eles possam incorporar esses recursos tecnológicos a favor da aprendizagem dos alunos, e não como uma medida burocrática de comprar e distribuir, porque isso não serve para nada, porque o recurso tecnológico é um recurso, um instrumento, ele não é o fim em si mesmo. Eu acho que isso nós temos que aprender. É necessário conhecer as famílias, a realidade social e cultural delas, para sabermos como estabelecer o contato do ponto de vista pedagógico e como nós vamos trazer os recursos tecnológicos para dentro da escola do ponto de vista didático-pedagógico. Eu acho que essas aprendizagens são fundamentais, tirarmos desse processo de isolamento.
Fora que, se a gente tiver todas as condições dadas para o ensino online acontecer, eu vejo ainda uma outra discrepância, que é quando as crianças e os adolescentes, antes da pandemia, ligavam o computador para assistir algum vídeo de alguém falando, eram os YouTubers. E professor não é YouTuber. Então tem uma questão aí da retórica, da forma de se comunicar, que faz com que os alunos não reconheçam e não se identifiquem com esse formato. Então também está rolando esse tipo de desidentificação com a figura do professor, como se ele tivesse que ter que se transportar para essa linguagem virtual, falando clique aqui no sininho, se você gostou, dá um like, né? E os alunos estão dizendo que está muito chato, que a aula é muito chata. Mas não é porque o professor não é youtuber, é porque foi perdido exatamente aquele lugar do entre, de que Paulo Freire fala tanto, que é um lugar onde se constrói o conhecimento, né? Então, essa perda, eu acho realmente que dentro da pandemia, de todos os grupos humanos, né, dentro da pandemia, as crianças e os adolescentes foram os grupos que mais perderam, porque pessoas como nós aqui da nossa idade, a gente curte super ficar em casa, não temos tantos dilemas de não estar na rua, de a gente não tem a enorme necessidade de estar numa tribo, entre pares, e tem até um sofrimento menor de lidar com isso. Agora, eles estão num processo de desenvolvimento que é construído socioculturalmente e que eles precisam desse diálogo o tempo inteiro com os pares para irem descobrindo coletivamente que mundo louco é esse em que eles estão habitando, né? E essa falta dessa presença desses interlocutores, isso está fazendo muito buraco na vida deles, está deixando muita ausência. E as famílias têm que lidar com os sintomas dessa ausência, né? E a resposta desse sintoma claramente não é a aula online, como se nada tivesse acontecendo. Me parece que isso é um profundo exercício de negação, né? Se a gente tem uma estrutura de governo absolutamente negacionista, não me assombra que nós estejamos vivendo uma escolarização online também negacionista, do nível da transformação social abrupta, do cotidiano, melhor dizendo, né? Uma transformação abrupta do cotidiano, que exige uma carga emocional violenta, que faz com que nós tenhamos que elaborar vários lutos daquilo que já não somos, do mundo que já não mais temos, né? A escola poderia ser, e acho que merece ser, o lugar para amparar essas dores nesse momento. Porque isso seria viver, né? Seria aprender a viver todo mundo junto. E eu gosto muito daquele conceito de comunidade de aprendizagem. E, para mim, esse é o momento da gente institucionalizar esse conceito como uma parte integrante da nossa vida, né? Porque, de fato, somos uma comunidade global em aprendizagem de como lidar com as questões relativas a essa pandemia. Não tem nenhum pé de pessoa, como dizia aí na Bahia, que eu morro de saudade dessa expressão, não tem nenhum pé de pessoa nesse planeta que não está em processo profundo de aprendiz da própria vida, né? Tendo que o tempo inteiro se vigiar, se está lavando bem o saquinho de feijão, se botou a máscara, se vai sair, né? Tendo que lidar com essas transformações de representação, né? Para mim, o lugar da escola é esse, Walter. É esse, só é possível. E olhe lá, né? E ainda com uma consciência de que esse momento não é um momento de exigir, mas de propor, de cuidar. Escola como cuidadora, não como exigente, sabe? O grande imperativo não pode ser da escola, porque esse vírus, ele já é um vírus imperativo. Ele já está mandando muita coisa na vida da gente. Ele já tá dizendo, vá para casa, use máscara, bote álcool em gel em tudo, não sei o quê, se isole, né?
a escola não pode entrar nesse mesmo tom discursivo, porque é muito opressivo, né? Uhum.